Fala pessoal, tudo certo? Bem-vindo para mais um vídeo aqui no Universo Frame. Hoje vamos falar de um assunto que talvez você ainda não saiba. Fique no vídeo até o final que você ficará surpreso. Mas antes disso, verifique se já é inscrito no canal para assistir mais vídeos como este. Deixe seu like e ative o sino de notificações. Então vamos para o que interessa. Mas você sabe o que é FPS em jogos na prática? E esse número impacta no seu desempenho dentro do game? É justamente sobre isso que vamos falar hoje. A seguir vamos explicar o que significa FPS em jogos, quais peças podem influenciar na entrega dessa taxa e por que os quadros por segundo são importantes para quem curte títulos mais imersivos e dinâmicos como jogos de tiro. O que é FPS? Muito comum no universo do cinema e dos games, o termo FPS significa frames per second, ou em português, quadros por segundo. Um quadro corresponde a uma imagem fixa, como uma foto, por exemplo. Nos jogos e vídeos, essas imagens são registradas e exibidas em um determinado período de tempo, dando origem ao FPS. Portanto, é essa taxa de quadros que vai determinar a fluidez com que as imagens serão exibidas nas telas do seu computador ou TV. Na prática, quando você ouve alguém dizer que um game que roda a 60 FPS, isso quer dizer que ele exibe 60 imagens a cada segundo. Caso ele seja executado em uma taxa menor, como 30 FPS, naturalmente ele rodará de forma mais lenta, o que irá prejudicar a sua experiência enquanto jogador. Portanto, é comum que os gamers busquem melhorar seus dispositivos a fim de atingir os frames por segundo de títulos que exigem maior dinâmica, como jogos de tiros e corrida. Mais adiante vamos mostrar todos os fatores que podem influenciar no FPS dos games para que você possa ficar por dentro do assunto. Como o FPS influencia nos jogos? Agora que você já sabe o que é FPS, é importante entender como ele pode influenciar no desempenho dos seus games preferidos. Como explicamos no tópico anterior, essa taxa determina quantos quadros são exibidos na tela a cada segundo. Logo, quanto mais quadros forem mostrados, mais rápida e suave a imagem aparecerá. Imagine, por exemplo, assistir um vídeo rodando a 1 FPS. Isso significa que você iria ver uma única imagem por segundo, o que resultaria em uma apresentação extremamente lenta. Já pensou como seria em um jogo então? Sem dúvidas você teria uma experiência pouco interativa e até mesmo monótona, com personagens se movendo devagar e cenários praticamente estáticos. Além de afetar a capacidade de resposta, uma taxa de FPS baixa também compromete a experiência visual, principalmente quando o jogo é baseado em animações e conta com recursos gráficos avançados. Portanto, o mais indicado é que os games rodem com taxas de quadros por segundo mais altas, sendo 30 o mínimo aceitável e 60 considerado o ideal, que se resume na taxa de quadros da geração passada de consoles, e para a nova geração de consoles podendo rodar em 120 frames por segundo no PlayStation 5 e Xbox Series X e S, já no PC podendo chegar a 144 e até mesmo em 240 frames por segundo, mas para isso é necessário um hardware potente que não é a realidade da maioria dos brasileiros. Qual a importância de ter taxa alta de FPS em jogos? Como deu para perceber, quanto maior a taxa de FPS, melhor será a execução do jogo. Por isso, em títulos mais competitivos, como nos single games online de tiro, uma taxa de frames mais alta pode significar a vitória em uma partida. Afinal, você irá conseguir se mover e atacar um inimigo com mais agilidade, o que contribui diretamente para vencer uma batalha, por exemplo. No entanto, não basta apenas contar uma boa taxa de FPS. É importante ter hardwares, como TV, computador e monitor, que sejam capazes de exibir essa frequência mais alta. Além disso, dispositivos mais modernos, como os PCs com placas de vídeos mais potentes, também são capazes de reduzir a latência comum em jogos. Sendo assim, faz todo sentido ter um equipamento com peças que se comunicam perfeitamente entre si, principalmente em títulos mais dinâmicos, como Counter-Strike, Fortnite e Warzone, por exemplo. Assim, o tempo que um comando dado no teclado ou mouse levará para chegar ao monitor e ser exibido na imagem será muito menor quando comparado a computadores com peças sem essa interação. Quais peças podem influenciar na taxa de FPS dos jogos? Depois de entender o que é FPS e como ele pode interferir na jogabilidade, vale a pena ressaltar quais peças podem influenciar na taxa de frames por segundo dos games.
Quando o assunto são PCs, a placa de vídeo é o componente mais importante, visto que é ela responsável por renderizar os gráficos em 3D. Quanto mais moderna e potente for a GPU, maiores são as chances de ter imagens apresentadas com mais quadros por segundo. Além disso, a qualidade do monitor também pode determinar a sua experiência ao jogar um game de FPS alto. Para títulos em 60 FPS, as telas de 60 Hz, mais comuns e vendidas no mercado atualmente, já são capazes de suportar esse tipo de transmissão. Porém, para games que rodam em 120 FPS, o ideal é ter um monitor com frequências acima de 120 Hz. Essa mesma teoria também vale para os videogames. Ou seja, para curtir games no PlayStation ou Xbox que têm taxas de quadros por segundo mais altas, é fundamental ter uma TV com frequência equivalente ao FPS dos jogos. Bem, agora que já falamos tudo sobre o que é FPS nos jogos, como ele influencia na sua experiência com os games e quais peças podem intervir na entrega dessa taxa, esperamos que fique mais fácil ter a jogabilidade que deseja nos seus jogos favoritos. E não se esqueça, ter uma conexão boa e ping baixo também faz toda a diferença. Mais uma coisa, inscreva-se no canal para não perder os vídeos, verifique o link na descrição que ensina como baixar e instalar o MSI Afterburner, para monitorar o desempenho nos seus jogos, e o principal, saber em quantos FPS ele está rodando. Até a próxima!